O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, o qual ocupa a maior área cultivada entre as principais culturas, com 14 milhões de hectares. Este cereal é a principal fonte de alimento para criações, principalmente de suínos e aves, quer via ração, quer via silagem de planta inteira e de grãos úmidos, sendo também usado diretamente na alimentação humana, substituindo a farinha de trigo. Além disso, serve como matéria-prima para grande variedade de produtos industriais, como cola, óleo, álcool e bebidas. Dado isso, podemos perceber que é imprescindível o manejo adequado de tal cultura. Eu me chamo Ana Paula Martins de Souza e hoje vou abordar sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do milho. Um trabalho realizado para a disciplina de Manejo Integrado de Plantas Daninhas, administrada pela professora doutora Larissa de Oliveira Fontes, da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas. Plantas daninhas podem ser caracterizadas como qualquer espécie vegetal que se desenvolve onde não é desejada. Elas apresentam características que lhes conferem elevada agressividade mesmo em ambientes adversos ao desenvolvimento de milho, como por exemplo, uso mais eficiente de água em regiões com baixa disponibilidade hídrica. As principais características são rápida germinação e crescimento inicial, sistema radicular abundante, grande capacidade de absorver nutrientes e água do solo, elevada eficiência no uso de água e grande produção e disseminação de propágulos. Essas espécies também afetam diretamente a vida dos agricultores, independentemente do tamanho da sua propriedade, devido à competição com as culturas por água, nutrientes, luz, espaço e CO2, o que reduz o rendimento de grãos, aumenta os custos de produção e, consequentemente, diminui a renda do produtor. Na cultura do milho, as perdas de rendimento devido à interferência de plantas daninhas variam entre 10% a 80%, de acordo com as espécies daninhas envolvidas, com o número de plantas por área e com o período de competição, com o estádio de desenvolvimento da cultura e com as condições de solo e clima. Dentre as principais plantas daninhas ocorrentes na cultura do milho, pode-se destacar a Digitaria insularis, conhecida popularmente como capim amargoso. Ela possui um ciclo perene, é uma planta herbácea entouceirada, ereta e que produz rizomas, que são estruturas de reserva. A Eulesine indica é conhecida popularmente como capim pé de galinha, tem ciclo anual e se reproduz por sementes e são facilmente disseminadas pelo vento. A Conisa é uma planta daninha conhecida como buva, possui o ciclo anual, são plantas eretas com ramos e folhas pubescentes e a propagação é feita por sementes. A Bidens sp, conhecida como picão preto, é uma planta de ciclo anual, se reproduz por sementes, possui mecanismos de dormência que permitem emergir nos períodos mais favoráveis e a que torna mais competitiva. E a disseminação ocorre por meio de animais, máquinas e implementos agrícolas. Manejo de plantas daninhas antes da semeadura. Para o agricultor obter um bom manejo de plantas daninhas antes da semeadura, é importante que ele escolha bem a área. O agricultor ele deve dar preferência ao uso de áreas livres ou com baixa infestação de plantas daninhas, ou ainda de áreas com espécies de fácil controle. Normalmente, para que isso seja possível, é importante que o produtor adote um adequado planejamento, incluindo um plano de rotação de culturas. Preparo do solo. Esta prática elimina as plantas daninhas estabelecidas e torna um ambiente favorável ao recebimento de sementes de milho e à aplicação de herbicidas usados em pré-plantio incorporado ou pré-emergência. Entretanto, fica restrito aos produtores que utilizam o sistema convencional de preparo do solo, que está sendo reduzido a cada safra. Porém, em algumas propriedades, principalmente nas de menor área de plantio, é uma prática que vem sendo utilizada com eficiência. Entretanto, ressalta-se que esta prática deve ser usada com critério, especialmente ao aspecto de conservação do solo. Outra prática a ser adotada também pode ser o preparo antecipado do solo.
Ela visa a induzir a germinação das sementes e emergência das plântulas, que poderão ser controladas mecanicamente ou com a aplicação de herbicidas totais antes da semeadura da cultura. Entretanto, tal prática está restrita ao sistema de preparo convencional e, além disso, deve-se analisar o aspecto de aumento de custo pelo acréscimo de mais de uma operação a ser realizada. O uso de cobertura morta e a semeadura em época favorável à germinação. Através do uso dessa prática, será possível proporcionar estabelecimento rápido da cultura e baixa germinação de sementes de plantas daninhas. Em áreas que se adota sistema de plantio direto, a dessecação antes da semeadura elimina as plantas estabelecidas e proporciona a formação de cobertura morta. Essa palhada exerce muito efeito físico sobre a população de plantas daninhas, atuando sobre a passagem de luz, temperatura e umidade do solo, e ainda pode liberar substâncias alelopáticas, criando condições adversas para a germinação e o estabelecimento de plantas daninhas. Depois da semeadura da cultura de milho, o agricultor dispõe da possibilidade de uso de herbicidas pré-emergentes, os quais controlam as plantas daninhas durante sua emergência. Após a emergência das plantas daninhas, o agricultor poderá empregar o controle mecânico, com o uso de cultivadores, e ou controle químico com o uso de herbicidas pós-emergentes. O uso de cultivadores pode reduzir a infestação de plantas daninhas nas entrelinhas, mas estes não são eficientes no controle daquelas localizadas na linha de cultura. Na tentativa de solucionar esse problema, é comum os agricultores usarem cultivadores maiores de tração animal ou tratorizados. As denominações regionais para estes cultivadores são as mais diversas, do tipo asa de andorinha, bico de pato, sulcadores e etc. Esses implementos ineficientes e ineficazes para esse tipo de controle são utilizados inadequadamente ou muito próximo da linha de plantio ou profundos demais, na tentativa de revolver determinado volume de solo que possa cobrir as plantas daninhas localizadas nas linhas, o que acaba provocando dano ao sistema radicular da cultura do milho. Esses danos poderão ser muito sérios dependendo do equipamento, da profundidade e principalmente do nível de umidade do solo, pois podem aumentar a evaporação da umidade do solo através da exposição das camadas mais profundas. Além desses aspectos, eles não controlam plantas daninhas com reprodução vegetativa. O uso de herbicidas aplicados em pós-emergência é uma alternativa eficiente para controlar plantas daninhas e podem ser empregados para corrigir falhas de outros métodos ou em casos que não é viável o uso de cultivadores ou de outras técnicas. O emprego de herbicidas pós-emergentes depende da espécie infestante e do estágio do desenvolvimento das plantas daninhas e da cultura. O uso de associações de herbicidas é comum em algumas regiões. Nesses casos, deve-se dar atenção especial à seletividade das associações para a cultura e para o espectro de controle. Tratando-se de herbicidas, o atrazine é o herbicida recomendado para manejo na cultura do milho. É um herbicida lipofílico, solúvel em água, meia-vida no solo de 75 dias e a dose adequada varia de 3 a 5 litros por hectare, porém depende do tipo de solo e do tipo de planta daninha. É importante lembrar que o manejo incorreto do herbicida pode causar resistência.